para que ninguém fique olhando, mas também leia a palavra de Deus conosco. Irmãos, eu quero ler com a igreja a palavra que está aqui em Lucas capítulo 10, o verso 38 ao 42. Isso, Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, o verso 38 ao 42. Glória a Deus, estamos no culto ao Senhor, intitulado Culto da Família, e nós vamos, após a ministração, estar orando pela família, como é costume, tá bom? Está clamando a Deus pela nossa família. E eu quero pedir à igreja, enquanto os irmãos procuram, sempre faça um convite, irmão, para alguém da tua casa, alguém da sua família vir receber de Deus a mensagem que é ministrada aqui. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, o verso 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. E tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado eu servir, que eu fique servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, o mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Levante as mãos, você que pode, vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno santo Pai, estamos diante do teu altar, e o Senhor tem liberdade para ministrar o coração da tua igreja, o coração do teu povo. Ó Deus, dirige a minha fala, que eu não fale nada mais, nada menos do que a tua palavra. Faz assim para conosco, ministra os nossos corações, que possamos ser daqui abençoados. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Pode tomar o assento, Igreja de Cristo, e você possa atentar aqui para o altar de Deus. Atenta aqui para o altar do Senhor. Queridos, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 10, o verso 38 ao 42, está nos narrando a história de Marta e a sua irmã Maria. A palavra nos traz a narrativa dizendo que indo eles de caminho, e Jesus entrou no povoado, na aldeia que era conhecida como a aldeia de Marta e da sua irmã Maria e de Lázaro. E a palavra diz que Marta o recebeu Jesus em sua casa. Quando Marta recebe Jesus na sua casa, hospeda Jesus ali, a palavra diz que Marta, ela tinha uma irmã também por nome de Maria. E quando Jesus está hospedado na casa de Marta e com a sua irmã Maria e também a Lázaro, Maria decide se assentar aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Maria decidiu tomar o assento aos pés do Mestre e ouvir dos seus ensinamentos. Talvez cria um questionamento na nossa cabeça. Maria ouvia falar muito das mensagens de Jesus, das parábolas, do sermão, e ela criou o interesse de aproveitar aquela oportunidade de ter Jesus dentro da sua casa para ouvir esses ensinamentos, ouvir a sua pregação e a sua instrução. Mas quando Maria decide assentar aos pés do Senhor
e ouvir os seus ensinamentos, isso vai incomodar a sua irmã mais velha, por nome de Marta. Porque Marta, neste interim, ela se agitava de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Como ela tinha Jesus hospedado dentro da sua casa, Marta se preocupou com os serviços domésticos, até mesmo com a forma que ela oferecia ao Senhor aquela hospedagem, o cuidado, a comida, a alimentação. Então ela se preocupa com os serviços, em servir ao Senhor, com uma boa alimentação, com uma boa hospedagem, e com isso ela se dedica ao serviço. Mas a palavra mostra que quando ela dedica-se ao serviço, ela fica preocupada, ela fica agitada, ela se cansa. E você percebe que quando Marta, ela percebe e ela vê que Maria está aos pés do Senhor, ela fica incomodada e vai chegar ao mestre e vai dizer: Senhor, não te importa que a minha irmã tem deixado que eu fique a servir sozinha? Então aqui nós percebemos na palavra de Marta um tom de inquietação, de incômodo, porque ela está incomodada que Maria está aos pés do Senhor, e ela leva o incômodo dela ao mestre. O que nós percebemos aqui, que o incômodo dela não fica simplesmente com ela, ela transmite o seu incômodo a Jesus. Você já viu alguém que fica incomodado, mas ele guarda o incômodo para ele mesmo? Ela não consegue segurar o incômodo para ela mesma, ela transmite o incômodo dela a Jesus e diz: Senhor, não te importa que a minha irmã tem deixado eu servir sozinha? Tanto trabalho a fazer, tanto tarefa a fazer. Vamos usar aqui uma linguagem atual. Tem tantas tarefas de casa a fazer, e Maria decidiu ficar aos teus pés, ouvindo a tua palavra. E ela está tão incomodada que ela diz ao mestre: Senhor, ordena-lhe, dá uma ordem para Maria, ela vir me ajudar. Ordena que ela se levante e venha a me socorrer. Senhor, ordena a Marta, a Maria, que ela se levante e ela também venha se ocupar nos serviços. Ela venha me ajudar com as obrigações. Você percebe que ela se incomoda tanto que ela transmite o incômodo dela a Jesus, para que Jesus tomasse ali a direção e ordenasse que Maria viesse também ajudá-la. Jesus, olhando para Marta, Jesus vai perceber a preocupação que Marta estava. O verso 41: E respondeu o Senhor: Marta, Marta, tu andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Como ela está focada nos serviços domésticos, aquele serviço doméstico trouxe para ela inquietação. Eu creio que você que é mulher já passou por isso. Durante o seu dia você anda inquieta, tanta coisa para fazer ao mesmo tempo, tanta coisa, tantas tarefas para cumprir no dia. E todos nós, durante o dia, nós também nos aquietamos, ficamos inquietos. Algumas pessoas ficam tão inquietas que elas passam mal, a pressão baixa ou a pressão sobe. Assim estava a situação de Marta. O Senhor percebe que ela estava andando inquieta, ela estava com uma inquietude na sua alma e no seu corpo. Jesus também percebe que na vida de Marta havia uma preocupação. Ele diz para ela: tu te preocupa com muitas coisas, tu tens se preocupado. Você sabia que a preocupação, irmão, é o acúmulo de muitas coisas? É quando a mente ela fica sobrecarregada. A preocupação é um acúmulo de muitas coisas. A pessoa quer resolver
tudo ao mesmo tempo. A pessoa quer abraçar o mundo tendo apenas duas mãos. A pessoa ela quer resolver tudo ao mesmo tempo e ela fica cheia de preocupação. O Senhor percebe que ela estava preocupada, e a preocupação dela não era apenas com dívida, não era apenas com a tarefa de casa, era com muitas coisas. Então nós percebemos que a preocupação de Marta era um acúmulo de muitas coisas, era uma série de coisas que estava acumulada, que estava gerando preocupação a ela. E quantas vezes nós estamos preocupados por causa de uma série de coisas, uma série de acúmulos que preocupa a nossa vida, e nós vivemos no meio dessa inquietação, ficamos no meio desse turbilhão de muitas coisas, queremos resolver tudo ao mesmo tempo, e como se não dá para resolver tudo ao mesmo tempo, o que se manifesta? O estresse. Diga o estresse. Como ela queria resolver tudo ao mesmo tempo e não podia, preocupada, inquieta, ela começa agora a se estressar. O estresse vem disso, irmão, do acúmulo de muita coisa ao mesmo tempo para fazer. Isso aqui é uma prova, experimenta, passar o dia como Marta estava. É feijão para fazer, é louça para lavar, é menino chorando nas pernas, é o marido esperando até a toalha no banheiro. Diga misericórdia. A mulher ela se estressa, irmão. Não tem um ser humano que não se estressa em uma situação tamanha dessa. Jesus ele olha para Marta e diz: entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo é só uma coisa. Jesus diz: Marta, você está inquieta, você está andando inquieta, você está preocupada com muitas coisas, porque você está focando tudo ao mesmo tempo. Jesus ele vai dar o segredo agora de ter uma vida tranquila, uma vida equilibrada. Jesus diz: Marta, tu tem que focar as coisas, cada uma por sua vez. Você tem que entender que pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Jesus estava dizendo para Marta: Marta, aprende a focar nas coisas uma de cada vez, senão tu vai ficar estressada, tu vai ficar irritada, tu vai ficar inquieta, isso vai prejudicar a tua própria vida. E você sabia, irmão, que tem gente que está inquieto, preocupado, ansioso, e ele come até as unhas. Pessoa que come as unhas é ansiedade, ele fica ansioso. Eu tenho um costume em mim, quando eu estou ansioso, eu faço isso. Quando vê o pastor assim mexendo a barba, é que eu estou meio agoniado. Tem gente que come as unhas, tem gente que fica inquieto, fica nervoso, tem gente que fica irritado. Mulher que quando está ansiosa, ela quer tocar fogo no marido, que diga misericórdia, por causa do estresse que está tamanho dentro do lar. Jesus diz: tu precisa aprender a focar nas coisas uma de cada vez. Levante as tuas mãos, porque não vale a pena nós viver uma vida inquieta, irmão. Jesus ele disse: por mais que nós estejamos ansiosos, não podemos acrescentar um palmo à nossa altura. Olha o texto. Por mais ansioso que eu esteja, eu não consigo colocar mais um palmo na minha altura. Não tenho. Então nós precisamos entender que não é necessário, Deus não quer que nós ficamos ansiosos, preocupados. É por isso que Jesus ele deu a sua palavra de conselho em Mateus, dizendo que nós não devemos andar ansiosos, preocupados no que nós vamos comer, no que nós vamos beber, no que nós vamos vestir, porque o Senhor cuida de nós. Pedro também, trazendo a sua orientação, Pedro vai dizer: não andeis preocupado por coisa alguma, mas antes
lançai as vossas ansiedades sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Então vamos lançar a nossa ansiedade e as nossas preocupações sobre Ele. Agora olha aqui para mim que eu começo agora a palavra. A melhor e a mais duradoura escolha, olhe para alguém e diga: a melhor e a mais duradoura escolha. Jesus ele chega, irmãos, em Betânia e vai à casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Isso está em João 11, verso 5. Essa passagem aqui nos apresenta algumas lições interessantes. Primeira lição que nós tiramos aqui é: Maria senta aos pés de Jesus para aprender. Diga comigo, aprender. Qual era a intenção de Maria? Aprender do Senhor. Lucas capítulo 10, verso 38 e 39. E não há, irmãos, não há lugar mais seguro e mais apropriado do que aos pés de Jesus. Sempre que Jesus se mostra pronto para falar-nos, devemos estar pronto para ouvir, porque Maria percebeu que Jesus estava ali para falar, e ela estava pronta para ouvir. Porque muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Jesus, mas nós não estamos prontos para ouvir, irmão. Nós não paramos, estamos tão inquietos, tão preocupados. Maria tem plena atenção voltada para Jesus. Ela aproveita o momento para dar atenção para o Mestre. Agora nós aprendemos que ela está com a mente aberta e com o coração sedento. Irmão, quem se assenta aos pés de Jesus demonstra humildade, prontidão, resignação, disposição para obedecer. Maria, ela se deleita em Jesus mais do que no serviço que ela tinha para fazer. Não era que ela era uma desocupada, não era que ela era uma mulher preguiçosa, não. É porque ela entende qual é a sua prioridade naquele momento. Ela sabia que Jesus não ficaria na casa dela sempre. Ela saberia que Jesus não moraria por ali para sempre. Então ela entende a prioridade naquele momento. O Senhor está falando conosco hoje para nós entender qual é a nossa prioridade quando nós estamos diante de Jesus. Qual é a nossa prioridade quando nós chegamos na igreja, quando nós viemos ao culto? Qual é a nossa prioridade? Aprendermos de Jesus, receber a sua instrução e deixar Ele falar ao nosso coração aflito, a nossa alma aflita. É por isso que estamos diante dEle. Segunda lição que nós aprendemos aqui: Marta, ela agita-se de um lado para o outro. E eu quero trazer um exemplo para que você entenda. Ela está agitada. Quando a Bíblia diz agitada de um lado para o outro, que ela está andando, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Ela está tão focada nos serviços, que aquele serviço está tirando o foco dela e a prioridade que era em Jesus. Agora entenda o que nós estamos falando aqui agora. Irmãos, Lucas 10, verso 40. Marta colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Ele. Ela primeiro colocou o serviço a Ele em cima da comunhão com Ele. Quem me entende, diga glória a Deus. E quantas vezes na igreja a gente prefere fazer um serviço para Ele do que ter comunhão com Ele. Muitas vezes nós queremos dar prioridade no serviço a Ele do que estar em comunhão com Ele. Pastor, eu tenho que trabalhar para Jesus? Tem, mas antes de eu oferecer trabalho, eu tenho que oferecer comunhão com Ele. Agora entenda algo aqui. Sempre que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade com Ele, estamos fora da prioridade de Cristo. Porque a prioridade, irmão, não é nós fazer um serviço a Ele, é nós termos
comunhão com Ele. Essa é a prioridade da igreja de Cristo. Marta queria oferecer o melhor a Jesus, mas acabou perdendo o foco da prioridade. Estar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Alguém disse que a diferença entre Marta e Maria é que Marta desejava dar muito ao Senhor e Maria almejava obter muito dele. Você está percebendo a diferença? Maria queria dar muito, ela queria oferecer muito a Jesus, através do quê? De trabalho, de serviço. E o que Maria queria era obter dele ensino, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Qual tem sido, irmão, a nossa prioridade? Nós estamos tão aflitos, querendo só dar, só oferecer, só oferecer para Ele, e não estamos disponíveis em obter dele a sua graça, a sua unção, a sua palavra, ouvir a sua voz. Eu quero convidar você a glorificar a Deus aqui. Terceiro, Jesus ele censura Marta. Lucas capítulo 10, verso 41. Ele vai censurar Marta no verso de número 41. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Isso aqui Jesus está censurando ela. Jesus confrontou Marta porque o amava. Por que Jesus confronta ela e diz: Marta, Marta, tu estás andando inquieta, tu está preocupada, tu está focando tudo ao mesmo tempo. Jesus confrontou ela porque Jesus o amava. E tem hora que Jesus nos confronta, irmão, porque Ele nos ama. O Senhor, Ele disciplina todo aquele que Ele ama. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Ele censura por suas escolhas erradas. Por que Jesus está censurando a Marta? Porque a escolha que ela estava fazendo não estava sendo boa para ela, não estava fazendo bem para ela. Porque a escolha dela apenas focar no serviço, o que estava fazendo para ela? Trazendo o que? Inquietação e preocupação. Pastor, a Bíblia manda nós trabalhar? Manda, mas a Bíblia não manda trabalhar até tarde, não. A Bíblia diz em Provérbio: trabalhais até à tarde. A Bíblia, ela dá um período de trabalho. Qual é? 7 da manhã à tarde. É a Bíblia que diz. A Bíblia manda. Qual é o período de trabalho? Durante o dia. É para trabalhar até a tarde, não é até tarde. Quem está comigo, levante as duas mãos. Porque tem gente: não, pastor, eu tenho que trabalhar, e ele vai nesse negócio, e é só canseira, é só estresse. Quem está comigo, levante as duas mãos. Trabalhe, mas trabalhe até a tarde. Começa de manhã, é o que a palavra está dizendo em Provérbio. Começa de manhã e vai até de tarde. Não é para ir até tarde, não é para ir até meia-noite, não é para ir até o outro dia, não. Levante as tuas mãos. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Nós precisamos ter cuidado com isso, irmão, com o serviço. Não, daqui a pouco a gente nem dorme mais, só trabalhando. Ou quando a gente dorme, já sonha trabalhando. Diga misericórdia. Nós temos que ter um controle, senão a gente vai ser levado por essa onda. A censura de Marta e Maria visava desencorajar a piedade, a devoção da irmã. Mas olhe para cá, mas muitas preocupações de Marta se mostravam tolas, porque uma só coisa é necessária. A Bíblia diz, irmão, que Deus dá o pão do justo enquanto ele dorme.
Quem está comigo, levante as tuas mãos. Jesus queria mostrar para Marta que uma coisa só é necessária. Tem gente que é tão infundado em trabalho, irmão, que trabalha, ele não fecha a loja uma hora, meu Deus, é uma loucura por trabalho, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para Jesus. Quem está recebendo a palavra, levante as tuas mãos aqui agora. Temos que ter controle, irmão. Temos que ter tempo para o Mestre. Temos que ter tempo para o Senhor, porque Ele quer falar conosco. Jesus elogia Maria. Por que Maria é elogiada? Porque ela faz uma escolha certa. Abra aí a tua Bíblia em Lucas 10, o 42. Lucas capítulo 10, verso 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus está elogiando Maria porque ela fez a escolha certa. Irmãos, Maria sabia que ela não teria outra oportunidade, porque Jesus vivia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Olhe para mim, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando a palavra. E o momento que Ele tirou para passar aquele momento com elas, ela aproveitou para sentar e ouvir. O que nós aprendemos, olha aqui para mim, por favor, é que quando Jesus está na casa dela, olhe para mim aqui, para o assento, ela se assenta para ouvir. Diga comigo, se assenta. Repete bem forte, se assenta. Tem gente que vem para a igreja, mas não consegue se assentar para ouvir. Diga misericórdia. Já viu gente que vem para a igreja, mas fica mais no banheiro do que assentado? Você veio ouvir Jesus aqui, levante as tuas mãos. Levante, que eu preciso liberar essa palavra. Se você veio ouvir Jesus aqui, criança, se você veio ouvir Jesus neste lugar, assenta para ouvir a sua voz. Como é que nós queremos ouvir a voz do Mestre se a gente não consegue assentar um momento para ouvir Jesus falar conosco? Vamos assentar um pouco. Ela senta para ouvir o Senhor. O Senhor elogia Maria por sua postura. Diga primeiro, postura. O que é postura, pastor? Qual era a postura dela? Ela sentou. Crente que deseja ouvir Jesus, ele tem postura. Ele vem para a igreja com postura. Não, eu vou para me assentar. Eu não vou lá para a igreja para me ficar andando de lá para cá. Não, eu vou sentar, vou ouvir o que Jesus vai falar comigo. Deus tem uma mensagem ao meu coração. Deus tem uma instrução. Deus vai usar lá os levitas, Deus vai usar os cantores, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar o mensageiro e vai falar comigo. Postura. Irmão, você sabia que quem não tem postura para ouvir o Senhor dificilmente consegue ouvir a sua voz, porque não tem postura. E a palavra nos ensina uma postura. Olha que a Bíblia diz: quando entrares na casa de Deus, guarda os teus pés. Olha para os pés agora, por favor. Isso, guarda os pés. Entrou na casa de Deus, fica sentadinho, direitinho, para ouvir a voz de Deus. Guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor Jesus. É postura para ouvir o Senhor. Nós não viemos aqui andar, nós não viemos aqui olhar ninguém, nós viemos ver o Senhor que está falando aos nossos corações. Quem recebe a palavra, levante as mãos. Postura. Também o Senhor vai elogiar ela pela sabedoria e a escolha duradoura que ela fez. Ela escolheu a boa parte, e a boa parte não será tirada. Há coisas, irmãos, que nós escolhemos que fazem, mas essas coisas só duram enquanto duram a nossa vida aqui. Tem coisas que nós escolhemos que não vale a pena. Quem me entende? Tem coisas que nós escolhemos que não vale a pena. Só vai valer a pena enquanto nós vivermos aqui.
e nenhum de nós vai viver a vida toda. Não, pastor, todo mundo vai embora, vai para o saco e eu vou continuar. Não existe isso. Todos nós vamos ter existe já um momento final para todos nós. Agora entenda algo aqui. Mas quando escolhemos estar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, fazemos uma escolha que transcende o tempo e tem reflexo na eternidade. Escolhemos estar aos pés de Jesus. Deixa eu ver se alguém está recebendo essa palavra aqui. Se alguém está recebendo essa palavra, você escolheu estar aos pés de Jesus. É muito bom quando nós chegamos na igreja e nós temos postura para ouvir o Mestre, que está falando aos nossos corações. A melhor e a mais duradoura escolha. Jesus muitas das vezes, irmão, está dentro da nossa casa, está dentro do nosso lar, mas nós estamos inquietos, com celular, com rede social, com televisão, pegando um e deixando o outro, e nós temos 1 minuto para ouvir a voz de Deus. E no momento da nossa aflição, nós até dizemos: por que Deus não fala comigo? E a culpa muitas das vezes não está em Deus, está em nós, que não paramos para ouvir a sua voz. Se você questionasse Jesus hoje e dissesse: Jesus, por que você não fala comigo? Você estaria pronto para Jesus te responder assim: mas você não para 1 minuto. Em casa é correndo para cima e para baixo, atrás de fazer feijão e arroz. Quando está no quarto é correndo para cima e para baixo para a TV, ou então para o celular. E quando chega na igreja que é para ouvir a minha voz, ainda fica para lá e para cá indo para o banheiro. Diga misericórdia. Se Jesus falasse isso contigo, você se zangaria, irmão? Que essa muitas vezes é a nossa realidade. O momento que nós temos para ouvir a voz de Deus, nós não aproveitamos. Ficamos inquietos. Vamos aproveitar o momento como Maria aproveitou. Quem recebe essa palavra? Isso aqui não é indireta, isso aqui é ensinamento de Deus para a sua vida. Eu sou o primeiro a receber. Cadê o segundo? Eu sou o primeiro a receber essa palavra. Vamos aproveitar o momento que Ele dá para nós do culto, de nós sentar, de ouvir a sua voz, de Ele dar uma direção para nós, dar um direcionamento para nós, para que nós entre na igreja e saia da igreja sabendo que Ele falou aos nossos corações, para que você saia daqui dizendo: Jesus falou comigo naquela palavra, Jesus falou comigo naquela mensagem, Jesus está falando comigo que não vale a pena eu viver uma vida agitada. Tem gente que vive uma vida tão agitada como Marta, que ele tem tempo para tudo, irmão, menos para Jesus. Quem aceita eu falar, levante as mãos. Ele tem tempo para o shopping, ele tem tempo para o parque, ele tem tempo para a bicicleta, ele tem tempo para o videogame, ele tem tempo para tudo, irmão, para o trabalho. Ele tem tempo de viajar para Miami, mas não tem tempo de vir para a igreja. Diga misericórdia. Aí depois ele diz: não, eu estou ocupado. Ele tem tempo, irmão. É porque ele não separou a sua prioridade. E naquele dia não adianta chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, eu não tive tempo para o Senhor. Não adianta, porque Ele sabe. Nós temos que separar. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a minha e a sua prioridade? Não precisa você responder para mim. Só pensa com você mesmo. Qual tem sido a sua prioridade? Tem sido só para as coisas de casa, as coisas do lar, e nós não temos tempo para parar e para ouvir a voz do Mestre que está falando conosco. Porque muitas vezes nós só queremos que Ele fale na hora que a gente quer, né? E na hora que Ele quer falar, a gente não está nem aí para Ele. Aí quando a aflição chega, a gente quer que Ele fale, e Ele, também não estou nem aí para tu. Na hora que eu quero falar, tu não para.
Quem está recebendo, levante as mãos. Por isso que tem hora que Jesus deixa a gente, né, se arrebentar todinho, irmão. Na hora da aflição, a gente fica lá atribulando. Jesus fala. A gente chega na igreja e fica torcendo lá na cadeira. Jesus, usa o pastor para falar comigo. Jesus, não vou falar, porque na hora que eu estou falando, você ignora a minha voz. Mas hoje Jesus está despertando eu e você hoje, para nós parar com essa ansiedade, parar com essa inquietação, parar com essa correria, e nós parar e dizer: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Jesus, eu estou sentando aqui, eu estou parando o momento da minha vida, eu estou parando o momento da minha correria, eu estou parando o momento da minha ansiedade, para me ouvir a tua voz. Fala o meu coração. E quando nós paramos e assentamos, Ele começa a falar. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui, Ele começa a falar. E quando Ele fala, Ele traz calmaria. Quando Ele fala, Ele ressuscita, Ele liberta. Quando Ele fala, Ele traz alívio. E quando Ele fala, Ele traz alento. Quando Ele fala, Ele traz calmaria. Quando Ele fala, Ele traz libertação. Então Jesus está dizendo hoje: deixa eu falar contigo, mulher. Deixa eu falar contigo, homem. Deixa eu falar contigo, filha. Senta um pouquinho, para com essa ansiedade, e porque eu quero ministrar o teu coração, e eu quero ministrar na tua alma. Ele quer ministrar conosco. Ô Marta, olha para alguém com muita educação, diga: ô Marta. Diga bem forte, toca na mão do irmão, diga: ô Marta, para um pouquinho. Tu está atribulada, mulher. Tu está ansiosa, briga por tudo, porque você não para ouvir. E quando nós estamos ansiosos, nós estamos assim, irmão. Ninguém pode falar com a gente, que a gente está uma pilha aí já. Vamos acalmar. Jesus quer trazer calmaria para o teu coração hoje. Jesus vai entrar no teu mundo hoje, no teu mundo, o mundo de Marta, o mundo de ansiedade, o mundo de preocupação. Jesus vai entrar no teu mundo turbulento hoje e vai trazer calmaria para o teu coração. Deixa eu ver se alguém recebe. Vai trazer calmaria para o teu coração. Tem gente que não estava nem dormindo bem, tão ansioso, preocupado, estava tomando remédio. Jesus está dizendo hoje: abra mão desses remédios, você vai dormir tranquilo. Quem recebe, você não vai precisar tomar mais remédio, medicamento para dormir. Jesus está tirando essa ansiedade, está tirando esse nervosismo, está tirando essa tribulação e te dando calmaria hoje. Receba de Jesus agora, recebe calmaria dele agora, recebe calmaria, recebe alívio, recebe paz, recebe alegria, recebe tranquilidade, recebe. Você vai deitar na tua cama, vai dormir um sono tranquilo e vai amanhecer abençoada, para a honra e a glória do Senhor Jesus. A melhor e a mais duradoura escolha. Agora cabe a nós escolhermos. Vamos escolher a melhor. A melhor e a mais duradoura escolha é estar aos pés de Jesus. Quem faz a melhor escolha na vida, irmão, ele vive na dependência de Cristo. Ele vive dependendo em Cristo. Ele não se atribula por qualquer coisa, porque não vale a pena viver uma vida de inquietude, de agitação, porque por mais agitado que nós esteja, a gente não conseguimos fazer nada. Você lembra de Pedro, irmão, na prisão? Pedro estava preso, e a Bíblia diz que ele estava ali, dormindo, foi dormir, e a igreja orando por ele. Não adiantava ligar para ninguém, que não tinha telefone mesmo. Não adiantava mandar um zap para ninguém. Não adiantava ligar para um advogado, que não tinha na época. E quando a igreja estava orando por ele, Pedro estava dormindo com o pé no tronco. Diga: tem hora que é hora de tu dormir. Levante as duas mãos. Quando não der para resolver, quando as coisas estiver tudo atribulada, vai tirar uma soneca. Quem está comigo, levante as tuas mãos. É assim que eu faço, irmão, quando eu estou agitado com as coisas da igreja, e eu tento fazer e não consigo, onde vai ficar tudo aí, que eu vou dar um cochilo ali.
Amém? Quando acorda e já está tudo abençoado, levante as tuas mãos. Deus é o Senhor da tua vida. Entrega nas mãos de Deus. Fica tranquilo que Ele pode resolver para você. Hoje Deus está dando calmaria para mim e para você aqui neste lugar. Você pode ficar em pé que eu vou fazer uma oração. Eu quero orar por aqueles que estão ansiosos, preocupados. Pastor, tão agitado, tão preocupado. Eu não sei o que eu vou fazer, pastor. As contas estão tudo atrasadas. E agora? Jesus está dando calmaria para você. Que nada se resolve no meio de agitação. Não. Ele é o Deus da sua vida. Feche os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Até você que está agitado pelas contas. Lembra um momento aí, lembra um pouquinho só das contas. Jesus vai trazer a providência para você. Jesus vai trazer o escape, vai trazer o livramento, vai trazer a solução que você espera da parte dele aqui agora. Nós vamos orar e depois nós vamos louvar. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, Senhor, eu sei que Tu estás nesta palavra. Ora comigo, igreja. Eu sei que a Tua palavra falou e ministrou aos nossos corações. Aqui agora, Jesus, eu quero apresentar a Tua igreja. Eu quero apresentar o Teu povo. Quantas das vezes, Senhor, nós estamos tão inquietos. Quantas das vezes estamos tão preocupados, Pai, em uma correria tamanha, numa agitação tamanha. Ó Deus, onde nós queremos resolver tudo na força do nosso braço. Quantas vezes estamos semelhante a Marta, Senhor, e não paramos para ouvir a Tua voz, não paramos para ouvir a direção que o Senhor tem para nós. Mas aqui agora, Jesus, nós paramos, aqui agora nós nos assentamos, aqui agora, Pai, nós nos silenciamos para ouvir a voz do Senhor que fala aos nossos corações. Eu sei que o Senhor está dando calmaria para a minha vida, para a vida do meu irmão, para a vida da minha irmã, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Entra com a providência agora, entra com a solução agora, em nome de Jesus, Pai. Que a Marta entenda, ó Deus, que ela precisa focar no que é necessário. Uma coisa só é necessária, que nós possamos aprender, ó Deus, com a escolha de Maria. Maria escolheu a boa parte, escolheu estar aos pés de Jesus, escolheu ouvir a sua voz e não será tirada, Senhor. Alamandarabastei, alai condô manduria sui calabandarabastei, relebe andou vensui derebi andaravas. Em nome de Jesus, Pai, vai visitando esta pessoa agora, que chegou aqui tão aflita. Feche os olhos, ora comigo. Essa pessoa que chegou aqui tão preocupada, Jesus, que o Senhor possa dar calmaria ao coração dela agora. Essa pessoa aqui que está tão ansioso, Pai, ó Deus, que não está tendo condições nem para dormir, Senhor, tem que fazer uso de remédio, de medicamentos, tão preocupados, mas nós lançamos a nossa ansiedade sobre o Senhor agora. Diga para Ele que você está lançando sobre Ele. Nós lançamos a nossa ansiedade sobre o Senhor. Essa pessoa que tem dívida, ela não sabe como vai resolver, mas Tu és o Deus da providência. Tu és o Deus do escape, Jesus. Tu és o Deus que pode mandar o recurso. Tu és um Deus que pode abrir a porta de um trabalho. Tu é um Deus que pode, Senhor, solucionar os problemas. Tu é um Deus que pode trazer a solução agora. E a calmaria entra dentro deste lar, onde estava tendo agitação, preocupação, inquietação. A paz, a alegria, a tranquilidade, a calmaria, a providência entra dentro do nosso lar agora, e nós tomamos posse em nome de Jesus. Elebia comandaravasya calavai, elebia andora suida candalabandaravaste calavai, elebia andova suida cabia seida labastei.
Pra que o desespero? Deus está visitando. Eu estou aqui dentro do barco. Deus está visitando pessoas aqui agora. Recebe de Deus aí, ó. Fique em paz. Deus está dizendo, fica tranquilo. Se preocupar, me falar. Deixa com Jesus. Chorar, então me diz. Deixa com Deus. Se eu estou dentro do barco. Aleluia, glória a Deus. Na hora certa eu vou agir. Oh, maravilha. Pra que o desespero então? Acalma o teu coração. Respire, tranquilize a tua alma. Você está seguro em minhas mãos. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Glória a Deus. Então despreocupa, aleluia, glória o barco balança e não afunda. Glória então a Deus. Despreocupa, acalma esse vento dessa luz. Recebo Jesus. Pra que o desespero então? Oh, glória a Deus. Acalma o teu coração. Recebe de Deus esta palavra. Tranquilize a tua alma. Recebe de Deus esta palavra. Você está seguro, aleluia, em minhas mãos. Pra que na hora certa vou agir. Oh, glória a Deus. Que onde fique a tua alma, e que está seguro em tuas mãos. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma, vê se escuta. Glória a Deus. Então despreocupa. Te louvamos, Jesus, te louvamos, Senhor. Te louvamos, Espírito Santo de Deus. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Nós recebemos a tua palavra em nossos na corações. Na hora certa vou me levantar e obrigado, agir. Jesus, obrigado. O meu trabalho é só confiar e assistir. Obrigado, Jesus. O que eu vou fazer vai te surpreender. Glória a Jesus. A tempestade pode te assustar, mas acalma. Ninguém se morre, estou no barco no tempo certo e vai dar certo. É só despreocupar. Fortalece a tua igreja. Despreocupa, fica calma. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Nas minhas mãos você está portado. Despreocupa, fica calma. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Na minha mão você está guardado. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. A minha mão você está guardado. Obrigado, Senhor. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta, porque você está guardado. Despreocupa. Entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, as nossas ansiedades entregamos ao Senhor. Despreocupa. Fortalece cada crente, Pai, que recebe esta oração. Visita cada pessoa neste lugar, Despreocupa. Faz assim para conosco. O barco balança e não afunda. Concede a vitória para cada pessoa, Pai. Então em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tempestade não vence essa luta. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão, a sua vida, a sua casa. Os irmãos da live, Deus abençoe e fica na paz do Senhor. A igreja que está aqui junto aí, irmãos. Vamos fazer oração da família.